Olá, meus lindos, muito bom dia. Sou Ivana Regina, mestre oraculista, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, oráculos. O poder que eles têm, o que nos traz como busca, conhecimento, direcionamento, fácil, difícil. Algumas pessoas me perguntam qual é o mais fácil, né? Qual é o mais difícil? Como eu posso entrar em contato com essa energia? Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir? E por aí vai, né? E hoje a gente tem um universo tão amplo de informações que acaba sendo mais difícil, né? Na concepção das pessoas, porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e por aí vai. Antigamente, não, a gente tinha aquilo. E aquele caminho ou te trazia uma vontade muito maior, ou falava, isso não é para mim. Não tinha tantas alternativas como nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, como eu disse, é uma faca de dois gumes, né? Porque quando a gente tem muitas escolhas, a gente acaba não escolhendo nenhuma. E acaba, às vezes, perdendo oportunidades. Então, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem justamente essa: qual é o mais difícil? Qual é o mais fácil para eu aprender? Buscando até um plano B em suas carreiras, em seus caminhos profissionais. Eu digo que depende do que você está buscando, depende da tua energia. Não existe aqui o mais fácil ou o mais difícil, existe aquele que a tua energia se afiniza mais, o que não quer dizer que você não venha a entrar em contato com ambos, aprender ambos e entender a linguagem de ambos, como eu faço, né? O primeiro que me chamou a atenção, o primeiro que surgiu na minha vida foi o tarô. O tarô surgiu na minha vida em 74, né? E foi, assim, um impacto muito grande. Eu era muito novinha, então, aquela energia toda, aquele significado todo, tudo que ele me mostrava eram coisas as perguntas que eu fazia, as respostas que ele me trazia, né, que foi o de Marsella, na época, eram tão impactantes que eram coisas que às vezes eu conversava só com o meu travesseiro, e como é que ele conseguia me trazer aquilo? Então, foi meio assim, falava, opa, né? Então, foi aqui. E ele, né, o cigano, em 2001, eu vim a ter contato com ele, e foi paixão à primeira vista. Né, os dois eu tenho assim um carinho, um respeito muito grande, né? Este aqui, hoje ele completa 14 anos de idade. Ele surgiu por uma necessidade, né? Ministrando cursos de baralho cigano. Os baralhos que a gente conseguia na época eram baralhos que a gente só conseguia encontrar em casas de produtos religiosos. Então, ok, ele servia porque era o que tinha, tá? As imagens, as figuras eram até representativas, não era esse problema, mas o papel, a qualidade era muito frágil. Então, eu via os alunos depois de 3 meses, né? Porque os profissionalizantes tinham a duração de 1 ano. Aqui começava a abrir, e quando começa a abrir a pontinha, aquela carta fica marcada e não dá para jogar mais. Então, aposenta aquele, compra o outro e por aí vai. Então, ele surgiu por uma necessidade. Uma necessidade de ter uma simbologia mais fácil para o aprendizado e um papel mais resistente. E este que está comigo, que está aqui na minha mesa de jogo, ele está comigo há 14 anos. Então, perfeito, né? Então, a primeira base dele, ele cumpriu, que é a durabilidade. E a segunda também, que foi através das suas imagens, das suas figuras, para se tornar mais fácil o aprendizado do aluno. Tá? Aqui, né, passei por vários tarôs até eu me identificar com um que falava mais comigo, né? Porque existem tarôs
específicos, de áreas específicas, o tarô dos anjos, o tarô dos orixás, o tarô egípcio, o tarô... que a pessoa que é afinizada com aquela egrégora vai conseguir ler de uma forma melhor, vamos dizer assim, vai entender melhor aqueles arquétipos, aquelas imagens, aquelas simbologias. E existe um método clássico, que é o que eu ensino, que é o tarô com 78 lâminas, dividido entre arcanos maiores e arcanos menores. Tá? E aí você lê qualquer tipo de tarô que tenha essa configuração. Só que, por que eu digo qual é mais fácil, qual é mais difícil? Depende do que você quer, depende do que você está buscando. Então, você quer um caminho de autoconhecimento primeiro? Quer aplicar na tua vida, quer direcionar? Tarô. Ele vai falar com você no teu inconsciente, no teu interno, nas tuas propostas, para poder transformar o teu externo. Ele é mais terapêutico, que é uma palavra que foi muito mal empregada durante muito tempo. Mas é o que ele faz com você, ele faz uma terapia com você, né? Ele te traz essa necessidade de você se avaliar, se entender, para poder transformar. Aqui já é tapa na cara. Aqui é gostou, não gostou, gostar. Se ele é prático, direto, objetivo, ele te mostra situações que precisam de atitudes rápidas, né? Aqui ele está associado com situações do teu dia a dia. A carta da criança, a carta da casa, a carta do cão. Então, são coisas que são muito fáceis de você entender o que cada uma representa se você observar a tua vida. A carta do açoite, que é o sofrimento, que é o autoflagelo, que é o excesso de autoridade. São situações com as quais a gente lida, né? Ou já lidou na vida. Então, é ele. Se eu quero respostas rápidas, diretas, objetivas, eu vou para o baralho cigano. Se eu não tenho receio de tomar tapa na cara porque eu preciso mudar alguma coisa, eu vou para o baralho cigano. Se eu quero transformar o meu psicoemocional, entender o meu processo, para que eu precise mudar dentro, para depois mudar fora, eu vou para o tarô. E é isso que eu utilizo nas consultas, inclusive, né? Eu já tive alunos de baralho cigano que marcaram consultas e queriam baralho cigano. Eu digo, aqui você não está sendo aluno, você está sendo consulente. Então, eu vou no que me chama mais dentro daquilo que você está precisando. Muitas vezes, no processo psicoemocional, eu vou para o tarô. Posso ter um auxílio do baralho cigano em algumas questões, mas a base é o tarô. E existem pessoas que já vão numa mesa real porque a pessoa precisa de respostas diretas, objetivas e se movimentar mais rápido. Entende? Então, já começa por aí. A segunda situação, ou a segunda pergunta que uma grande parte das pessoas fazem, depois desse boom de redes sociais que a gente tem, de curso para todo lado, eu vou conseguir? Eu digo que tudo aquilo que a gente tem como propósito, como objetivo, a gente consegue. Mas a primeira pergunta que eu digo à pessoa, você quer fazer um curso, né? Você quer buscar. Para quê? Por quê? Onde isso vai te levar? Para que caminhos? Muitas pessoas buscavam como autoconhecimento. É o primeiro caminho. Tanto de um quanto do outro, tá? Segundo, auxiliar pessoas à minha volta. Ok. Terceiro caminho, profissionalizar, porque somos regulamentados. Isso aqui é uma profissão. Apesar de algumas pessoas ainda não entenderem isso até hoje, 2025. Mas é uma profissão que deve ser respeitada tanto quanto qualquer profissão. Então, aí o buraco é mais embaixo. Porque se você pretende se profissionalizar, não é só o estudo do oráculo. Não é só o tarô, não é só o baralho cigano. Existem outras vertentes que você precisa, pelo menos, conhecer. Aqui o conhecimento será a fundo.
até hoje eu estudo, até hoje eu busco. Porque a cada ano alguma coisa muda. Se aquilo me acrescenta, opa, se não acrescenta, eu respeito e não vou discutir. Porque é a visão de cada um. Mas sempre existem informações que vão nos acrescentar, ótimo. Agora, vai atender, vai lidar com pessoas, não é só o oráculo. Não é só este conhecimento que vai te trazer um embasamento para você se tornar um excelente profissional. Porque, pelo menos eu vejo assim, né? Toda vez que eu busquei um caminho, eu buscava a excelência. Não a perfeição, porque a perfeição não é humana, a perfeição é divina. Mas a excelência naquilo que eu me permito, daquilo que eu posso. Sempre tentar fazer o melhor, e o melhor, e o melhor. Não melhor do que ninguém, mas o melhor de mim mesma naquilo que eu estou me propondo. Eu me enfiava de cabeça, e até hoje eu faço isso, quando eu me proponho a algo. Então, aí você vai buscar outros conhecimentos. Você vai estudar um pouquinho de religião, sim, porque você não sabe a fé, a crença da pessoa que você vai atender. Você vai buscar um conceito de ervas, de cristais, de orações, por que não? Que são bases, porque não é só a consulta, não é só o atendimento, você precisa, sim, dar uma orientação à pessoa pós-consulta, o que ela pode fazer para melhorar, o que ela precisa para que ela entenda as informações que foram passadas e ela consiga transformar, mudar. Não é fácil, a gente sabe disso. Então, é necessário. É necessário buscar, né, o aprimoramento, o embasamento. Mas, ampliar o teu conhecimento. E entender que muitas vezes não é a informação que você passa, mas como você passa a informação para a pessoa, que vai fazer a diferença na vida dela. Então, você vai atender indivíduos, pessoas diferentes, com experiências diferentes, com bloqueios diferentes. É o que eu disse outro dia, tenho A e B, problemas idênticos. Mas esta teve uma experiência X, teve um embasamento X, segue uma religião X, nasceu em tal país. Essa teve uma outra experiência, um outro embasamento, teve outros traumas, outras situações. As informações serão as mesmas? O direcionamento será o mesmo? Claro que não. São realidades diferentes, são situações diferentes, são pessoas diferentes. Mas o problema é o mesmo, a resposta é diferente. Mesmo em como a pessoa recepciona aquela informação. Então, é algo que a gente precisa pensar. E foi o que eu falei. Quero estudar. Para quê? Porque é preciso. Tudo na vida pede um propósito. Para quê? Por quê? Onde você quer chegar com isso? Quais os caminhos que você precisa utilizar para chegar onde você quer? Porque tudo aquilo que você inicia sem um propósito, você para no meio do caminho. Na primeira dificuldade, você espana. Porque não existe um propósito. Você não sabe onde você vai chegar. Não, eu sei e eu quero. Aí você torna aquilo que seria bloqueio em desafio. Você consegue superar. E aquilo te dá um prazer tão grande, porque a cada desafio que você supera, você se fortalece, você se capacita, você entende que você pode. E ele vai te mostrando, né? Em N momentos da minha vida, eu não podia perguntar para pessoas próximas a mim, porque elas não iriam entender aquele momento, aquela situação, e iriam me aconselhar diante das suas experiências de vida e de suas formas de ver as coisas. Eu vinha para cá. Gostasse ou não da resposta ou do caminho, do direcionamento, mas se eu entendesse aquele processo, mais para frente eu via, nossa,
Se eu tivesse perguntado antes, se eu soubesse antes, mas não tem e se, né? Tem eu não teria tido algumas armadilhas, algumas situações na minha vida, mas eu também não os utilizo como muleta. Não é qualquer coisinha que eu venho aqui, não. Eu preciso das minhas experiências de vida também, das minhas escolhas. Porque senão eles se tornam muletas. E aí não é legal. Primeiro, né? E entender, conhecer, saber, buscar, pesquisar, que é algo que eu espero que retorne. A necessidade do conhecimento. Conhecimento é poder. O que tivemos pós-pandemia foi uma sede muito grande de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas começaram a procurar e buscar planos B em suas vidas para sobreviver. E este caminho surgiu e fez assim, vum, para todos os lados. E se você observar algumas situações que ocorreram no início da pandemia até hoje, quantas pessoas realmente permaneceram? Aquelas que tinham embasamento, que foram buscar conhecimento. Então, foi o que eu disse, eu não sou uma pessoa contrária à evolução, à praticidade, mas para tudo na vida a gente precisa utilizar a lei do bom senso. O fato de não conhecer algo não dá o direito de ser descartado, como o programa passado, ou retrasado, já não vou me lembrar mais. Eu falei sobre toalha, só sobre toalha. Porque eu vejo tantas pessoas utilizando, mas sem. Por quê? Porque não sabem. E não estou dizendo que está errado. Não estou julgando nem criticando ninguém. Mas estou dizendo que, às vezes, essa necessidade do imediatismo, do conhecimento superficial, da busca desenfreada, faz com que você perca a tua base, a tua estrutura. E, às vezes, um caminho tão lindo que você teria à tua frente, ele acaba sendo desperdiçado porque o que era base se perdeu. Então, isto é fundamental. Não só isto. O que é energia? Como a energia funciona? O que ocorre no momento em que você atende uma outra pessoa energeticamente, espiritualmente, psicoemocionalmente? Não é só abrir cartas e responder. Vejo o lançamento de alguns aplicativos em combinações de cartas, legal. Mas para te acrescentar, não como base de estudo ou conhecimento ou utilização na prática, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. E quando você não pensa nas consequências geradas por aquilo que você está realizando, você paga o preço. E aí você não sabe por que a vida não flui, por que as pessoas não te procuram, por que a tua vida está virada de cabeça para baixo. Você até pode achar um pouquinho de prepotência do que eu estou falando agora. Mas se você parar para analisar que você lida não só com a vida da pessoa que está na tua frente, mas com a sua própria vida. Quando você não delimita um espaço através de uma toalha, que é um campo sagrado, para uma leitura, essa energia se dissipa. Faz um teste. Se você já utiliza ou tarô ou baralho cigano, vai na sua cama. E durante uma semana, leia. Sem toalha. E veja o que ocorre com o teu sono posteriormente. E depois adquire uma toalha,
consagra a tua toalha, respeite esse campo sagrado e faça o mesmo teste. Energética, você não vê, você não toca, você não pega, mas energeticamente você vai sentir a diferença. Se ocorre isso na sua cama, ocorre isso em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, N pessoas sentaram aqui antes de mim e N pessoas sentarão pós encerrar esse programa. Então, eu preciso respeitar esse espaço. Porque ele não é meu. E mesmo que fosse, se eu estivesse atendendo na minha casa, eu preciso respeitar o que está aqui. Eu preciso respeitar a pessoa que está na minha frente. Eu preciso entender processos. Eu preciso buscar embasamento para que eu faça algo bem feito. Tá dando para entender? Se não aprendeu, opa, é uma dica para você. Você ainda não sabia, agora você já sabe. Existe a necessidade, existe um fundamento. Não conheço, não sei, não aprendi, então vou descartar. Nem tudo é descartável por falta de conhecimento. Né? Uma outra situação que eu tenho visto, o fundo da toalha, a maioria coloca branco. Primeiro que não é uma cor prática, ela suja muito fácil. Segundo, energeticamente, o branco ele faz assim, ele expande energia. Aí a pessoa não sabe porque ela se cansa no final de toda a consulta. Branco não é para ser toalha de jogo. Mas por quê? O preconceito com a cor preta. É a de maior proteção, a de maior defesa. Então, tira o preconceito. Preconceito, um conceito prévio do quê? Daquilo que eu não conheço. Então, eu temo. Se eu temo, não quero e não vou buscar. Então, busca outra profissão, outro caminho. A gente não pode ter preconceito. A pessoa que senta na minha frente é um ser humano. A cor que eu vou utilizar está embasado naquilo que eu senti com a pessoa que eu vou atender. Eu não tenho uma cor só. Tem esta, tem uma preta, algumas pretas, tem uma lilás e por aí vai. Eu vou sentir, eu sinto. A tua sensibilidade, ela precisa estar ativa. O teu consciente também, a tua racionalidade também. Mas, acima de tudo, a tua sensibilidade. Então, pela lei da sincronicidade, né, a energia da pessoa vem para cá, a tua energia vem para cá, e a energia deles estão aqui, daquilo que a pessoa precisa para o que ela veio buscar, e é isso que vai ocorrer aqui. Através de simbologias, são decodificadas e transformadas em informação para a pessoa que está na tua frente. Então, palavra-chave vai funcionar, a combinação de cartas vai funcionar, depende, porque essas combinações elas vão surgindo dentro da experiência de cada profissional. Das experiências que você teve. Por isso que eu amo isto, porque ele não está na caixinha, fechado, e só funciona deste jeito. Não, ele te abre um leque absurdo de possibilidades, desde que exista conhecimento, embasamento. Então, a princípio, é isso. As primeiras coisas que você precisa, não tem fácil, não tem difícil, qual o melhor, depende daquilo que você está buscando e, acima de qualquer coisa, qual o teu propósito. Aí você chega. E assim encerra o programa de hoje. Com um grande beijo no teu coração, espero ter te auxiliado nessa tua trajetória. E até o próximo programa.